basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça. Pequena palavra que para nós cristãos possui um significado tão grande que não conseguimos fechar uma definição que abarque todo o seu conteúdo. Graça. Pequena palavra que, associada ao nome de Deus, nos garante vida. A graça é sempre desconsiderada pelo ser humano. Aprendemos desde pequeno a conquistar tudo pelo mérito. A graça desqualifica o mérito. Assim, a graça iguala todos os seres humanos. Somos todos pecadores e todos carecemos da graça de Deus. Não há equivalência de importância. Há a maravilhosa, única, grandiosa, misericordiosa e amorosa graça de Deus. A presente série de mensagens que nós iniciamos hoje pretende abordar a graça de Deus e seus desdobramentos sobre a salvação, a providência, a confissão e a vida eterna. Salvação. Um tema que não me parece muito atual para a maioria dos que professam algum tipo de fé em nosso país. Se você ligar o rádio, a televisão ou buscar na internet os conteúdos cristãos, a mensagem de salvação estará escondida em algum lugar. Não é visível. Por quê? Porque é difícil para a maioria de nós hoje concebermos que não há a necessidade de fazermos uma corrente de oração, nem de cumprir um cerco da muralha, ou de fazer uma campanha de 7 semanas, e nem de entregar o que tem e o que não tem para agradar a Deus. Salvação é graça. Graça de graça. Não tem mérito, não há esforço, não há qualificação acadêmica ou espiritual para alcançá-la. Há tão e simplesmente a graça que nos salva. E é sobre isso que fala o nosso texto de hoje. Acompanhe atentamente a leitura que farei na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Será projetado, eu farei a leitura na tradução Revista Atualizada, a tradução que a gente usa normalmente aqui na igreja. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo escreve para Tito, a fim de incentivar o pastor a terminar seu ministério em Creta. Tito foi um pastor que demonstrou grande preocupação com a sã doutrina e contém 2 meditações teológicas baseadas na graça de Deus. A primeira, o nosso texto base, e a segunda, no capítulo 3, versículos 4 a 7. Paulo ele procura orientar Tito a perseverar na doutrina da graça e a manter a posição firme diante dos falsos ensinos e dos aproveitadores da igreja. É desta carta, deste pequeno tratado teológico sobre a graça, que nós vamos compreender que a graça de Deus é salvação para todos os homens. A graça é ensino para a vida. E a graça é remissão e propriedade. A graça é salvação para todos os homens. Paulo afirma a Tito que a salvação se dá pela graça de Deus, que é manifesta a todos os homens. Todos nós temos acesso em Cristo Jesus a Deus, visto que a graça se manifesta em Cristo. Qual o propósito de Deus em estender sua graça aos homens? Salvá-los do pecado. A graça não faz distinção de pessoas. Deus não manifesta a sua graça apenas para os salvos, apenas para os cristãos, apenas para você que frequenta a igreja. Não.
é extensivo a toda a humanidade. Isso significa que toda a humanidade tem acesso à graça de Deus em Cristo Jesus. Nele, qualquer pessoa encontra salvação. A salvação pela graça nos conduz ao caminho do testemunho do Evangelho. Nós não podemos ficar indiferentes à graça salvadora. Ela gerará em nós os frutos da graça. Entre eles está a evangelização. Muitos cristãos de tradição reformada, como nós, justificam a inatividade evangelística pelo fato da salvação ser competência divina. Nós somos predestinados, salvos em Cristo Jesus. Para que eu vou evangelizar? Se a gente for até pensar de maneira reduzida, podemos achar alguma lógica nessa sequência. De fato, só Deus salva. Essa verdade é bíblica e irrefutável em qualquer teologia ou tradição cristã. A nós, no entanto, diante da graça salvadora, cabe a proclamação do Evangelho. Todos os homens e mulheres, adultos e crianças, independente de raça, classe social, gênero, têm o direito de ouvir a boa nova de grande alegria. Eu me lembro uma vez, quando eu estava indo para uma reunião de oração, e eu cheguei um pouco mais cedo na casa da pessoa, isso foi lá em São Paulo, e fiquei conversando com o dono da casa, na frente da casa dele, né? E de repente passou uma vizinha dele por ali, e eles começaram a conversar, e dali a pouco ele pega e convida a pessoa para entrar, ela recusa, fala que não vai ter tempo de ficar na reunião hoje, né? E aí vai conversando um pouco mais, e no meio da conversa o anfitrião vira para ela e fala assim: olha, vai em paz, mas saiba de uma coisa, a paz que Cristo dá é incomparável, não há igual. Então, se você quiser experimentar essa paz, se a sua vida está atribulada, procura Cristo. A todo instante, não importa o momento, não importa a situação, Deus nos dá a oportunidade de falar do Evangelho. Deus nos dá a oportunidade de anunciar a paz que excede todo o entendimento. E às vezes a gente perde oportunidades porque a gente se toma por constrangimentos ou por vergonha. Mas não, nós devemos anunciar o Evangelho, quer indiretamente por meio das nossas boas obras, quer diretamente com a palavra da verdade, de que Cristo Jesus é quem salva, e que nele nós temos paz. Esta graça que salva a humanidade é uma graça que também nos educa para a vida. Paulo afirma a Tito que a graça serve como meio de educação para a vida. Pela graça é possível viver de maneira sensata, justa e piedosa. Tais características, Paulo não escreve aqui para Tito de maneira isolada. Elas se contrapõem à forma como são descritos os cretenses por Paulo em Tito 1,12. Tito 1,12 diz o seguinte: foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Contra a mentira, a ferocidade dos crentes, dos cretenses, a graça de Deus ensina a ser sensato, justo e piedoso. Portanto, a graça serve para mostrar como se vive a vontade do Pai, conforme nos ensina Jesus. Negam-se as paixões do mundo para que a graça de Deus recaia sobre nós. A graça nos salva. Tal verdade precisa ser vivida por cada um de nós. Como? Sendo sensatos em nossas palavras e atitudes, testemunhando por meio de nossas vidas como Jesus nos transforma e vivendo de maneira coerente com a fé que nós professamos, confirmando e não negando a nossa fé com as nossas atitudes, sendo justos em nossas decisões, não dando prioridade a nada além daquele que se entregou por amor de nós, a saber, Jesus. Agindo assim, seremos justos com os nossos semelhantes, não com o nosso parâmetro de justiça, mas com o parâmetro divino. Sendo piedosos. O que é piedade? Piedade é uma palavra muito usada no meio cristão e muitas vezes confundida com o movimento pietista do século 17 e 18. O vocabulário bíblico, editado por Von Allmen, nos ajuda a compreender. O verbete sobre piedade, ele afirma o seguinte: piedade frequentemente é vinculada a virtudes morais, como a honestidade, a justiça, a santidade.
Ela designa, pois, a vida espiritual do cristão, adoração, oração, meditação, em relação à sua vida moral. E mais à frente ele conclui: a verdadeira piedade é, pois, sincera, perseverante e totalmente humilde. É assim que nós devemos viver, sincera, perseverante e humildemente. Tais valores nos ensinam a viver e a compreender a vontade de Deus. Esta graça que salva a humanidade, que educa para a vida, é a graça que nos redime e nos torna propriedade de Cristo Jesus. Paulo enfatiza para Tito dois aspectos importantes da graça salvadora: a redenção e a propriedade. Em Cristo Jesus nós somos redimidos de toda e qualquer iniquidade. Não há nada, absolutamente nada, que possa se colocar entre Jesus e o pecador. Cristo pagou o preço para nos redimir, e ao fazê-lo, ele nos torna propriedade exclusiva sua. Perceba a ênfase do apóstolo em apontar que é exclusiva. A redenção é individual, na medida que cada um de nós é redimido pessoalmente. No entanto, ao nos redimir, ele nos torna seu. Daí passamos a ser povo, igreja, separados por Jesus para o zelo de boas obras. A redenção acontece pela graça de Deus. Jesus se entrega na cruz por amor a você e a mim, por amor a toda a humanidade. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos debaixo da graça. Reconheça diariamente o seu pecado, para que você possa diariamente reconhecer a grandiosidade do amor e da graça de Deus por você. É preciso se autoavaliar e encontrar aquilo que se faz, se é contra ou a favor da vontade de Deus. Aquilo que te afasta do Pai e te afasta do seu semelhante precisa ser identificado para que você possa reconhecer o pecado, confessá-lo, se arrepender, pedir perdão e se submeter à transformação de Deus para a sua vida. Ao me redimir e ao te redimir, Jesus não nos abandona. Ele não nos deixa só. Ele não quer você vagando sozinho, vivendo uma espiritualidade solitária. Ele quer que você se junte aos que Ele também chamou e se entregou por eles. Ele quer você junto daqueles a quem Ele chama de igreja. Na igreja você tem a oportunidade de desenvolver a sua fé, aprendendo como testemunhar da salvação pela graça em Cristo Jesus. Na igreja você não encontrará apenas coisas boas. Haverão dificuldades. Tito estava passando por elas quando Paulo escreveu o texto da nossa meditação. As dificuldades não devem nos afastar da igreja, mas nos levar a amar e a nos submetermos cada vez mais à vontade de Deus, para que a igreja seja testemunha viva da graça salvadora. Assim é a graça salvadora de Deus, por todos os homens, educando para a vida, e nos redimindo, e nos tornando propriedade exclusiva de Jesus. Concluindo, Paulo escreve sua carta a Tito com o intuito de fortalecer o pastor de Creta em seu ministério. No texto que nós lemos, o apóstolo enfatiza como a graça de Deus se contrapõe à realidade dos cretenses. É a graça salvadora que educa para a vida e redime a cada um, nos tornando igreja de Cristo. Paulo enfatiza como o testemunho por meio das boas obras deve ser cultivado por cada cristão. Para isso nós fomos feitos povo exclusivo de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de nossa iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A salvação se dá pela graça, não é comprada, não é conquistada, não há mérito algum para que consiga alcançar a salvação. Não há absolutamente nada que você possa fazer. Uma vez salvos, não há como se perder ou como cair da salvação. A salvação é eficaz, é ato único de amor, do amor de Deus
pela humanidade. Viva na certeza da salvação. Confissão de Fé de Westminster afirma em seu capítulo 23, da certeza, da graça e da salvação, item 2, afirma o seguinte: essa certeza não é apenas persuasão conjectural e provável, fundada em uma falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito penhor da nossa herança, por quem somos selados para o dia da redenção. Salvação. Nós temos salvação no Filho de Deus, aquele que se entregou por mim e por você, se entregou também por todas as pessoas, não é exclusivista, é para a humanidade, para que a vida seja vivida, para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. A salvação se dá como um ato de graça, para que nós possamos experimentar o amor e os valores do reino de Deus na nossa vida hoje. Por isso nós vamos falar durante os próximos 4 domingos, incluindo este, sobre a graça de Deus. Porque a graça tem sido deixada de lado. A graça tem sido esquecida. A graça que nos salva tem sido muitas vezes reservada a apenas alguns cânticos, a alguns momentos, quando na verdade esta graça que se derrama sobre a minha e sobre a sua vida é um convite para vivermos diariamente debaixo dos seus domínios. Não vamos nos calar, vamos proclamar com zelo e com amor a salvação em Cristo Jesus. Ele nos redimiu, Ele nos chamou para ser o seu povo. Pela graça Ele nos chama. A graça se manifesta salvadora a mim e a você. Esta graça, esta maravilhosa graça, esta graça sem medida. Vivamos na certeza de que pela graça nós somos salvos. Que Deus nos abençoe. A minha graça, a minha graça te basta, te basta, te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na